Graças a Deus, que Deus abençoe todos os telespectadores, ouvintes, Angola e no mundo. Glória a Deus, começa uma nova era, uma nova fase no canal A Voz do que Clama no Deserto. Bendito seja o nome do Senhor. A partir de agora as gravações vão se fazer não somente na igreja, mas também no monte. Eu trago hoje uma mensagem muito interessante, talvez que para resolver ou então para responder à dúvida de muita gente. Por que tanta profanação? Por que a igreja de Jesus Cristo não é como a igreja primitiva? O meu tema hoje é a diferença entre a igreja primitiva e a igreja de hoje. Há uma diferença muito grande. A Bíblia nos mostra que no livro de Mateus capítulo número 16, no versículo 18, diz a Jesus: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus, ele mostra o fundamento da igreja, como a igreja foi edificada, ou seria edificada, e já foi. A igreja do Senhor Jesus Cristo está edificada sobre a rocha, sobre a pedra, e essa pedra é o próprio Jesus Cristo. A pedra que os edificadores rejeitaram e que foi posta como principal da esquina. Esse é o fundamento aonde a igreja está sentada. Sim, Jesus Cristo venceu. É um vencedor. Quer dizer que a igreja está em cima de uma grande vitória, de um fundamento poderoso. Mas por que então a igreja se tornou vulnerável aos ataques de Satanás? Ok, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3 e versículo 10, ele mostra isso. Ele disse que todo aquele que quiser construir esta casa, que é a igreja, não pode colocá-la em outro fundamento. Sim, mas já existe um fundamento que é Cristo. Este fundamento é esta pedra que Jesus falou aqui. Edifico a minha igreja sobre esta pedra. E Paulo disse que esse fundamento é onde se coloca esta casa. Mas há muitas pessoas construindo casas ou igrejas em cima de outros fundamentos. Outros fundamentos Satanás não vai respeitar. Outros fundamentos o mundo não vai respeitar. Mas sim, sobre o fundamento que se chama Jesus Cristo. Mas também há uns que edificaram as suas casas sobre o fundamento que se chama Jesus Cristo, mas usaram outro material. É possível edificar uma igreja sobre o fundamento que se chama Cristo, ou sobre a rocha que se chama Cristo, e edificar esta casa com outro material. O apóstolo Paulo, nessa mesma carta, ele diz que existem 3 materiais verdadeiros que se edifica com ele a uma casa. Paulo diz: ouro, prata ou pedras preciosas. Essa é a verdadeira igreja, sobre o fundamento que se chama Jesus Cristo. Mas também existe outro material que é falso, que é vulnerável, que queima pelo fogo. E Paulo diz: palha, feno, madeira. Ou então madeira, palha e feno. Olha os 3 materiais ruins e os 3 materiais puros. É possível você edificar a tua igreja sobre a rocha que se chama Jesus Cristo com esse material que queima com fogo. Paulo disse que a obra de cada um será provada pelo fogo. E o fogo prova a obra de cada um. Se for ouro, prata, pedras preciosas, vai ficar mais forte, vai brilhar. Mas se você edifica esta casa, que é a igreja, sobre a rocha que se chama Jesus Cristo, com material como madeira, palha, feno, vai queimar na mesma. Eu vou explicar o que significa isso. Ok, as pessoas para irem abrir igrejas, pregar o evangelho, não estou a falar testemunhar Jesus nas pessoas, e abrir igreja, quem é que te enviou? Será que você foi enviado por Deus para fazer isso? Aí está o grande problema. Será que você recebeu a ordenança do Senhor para fazer isso? Muitos até têm chamado, mas partiram antes do tempo. E outros não foram chamados. Hoje agora virou uma moda no mundo abrir igreja. Com qual fim?
propósitos inconfessos. Uns abrem igrejas para serem famosos, para terem dinheiro, como uma maneira de sobrevivência, para ter um salário, como um emprego. Não. A Bíblia diz que isso não depende daquele que quer nem daquele que corre, mas sim depende de Deus que se compadece. A Bíblia diz que nós temos que ser como Arão, que não se autodeclarou ele mesmo como sumo sacerdote, que não se intitulou, mas sim que foi escolhido, que foi enviado. Então, está aí a diferença. Ok, uns não foram enviados, nunca foram enviados, foram abrir igrejas. É uma catástrofe. Por isso você vê como termina essas igrejas. Termina na corrupção. Põe essas igrejas sobre a rocha que não é Jesus Cristo. Ou então edificam essas igrejas sobre a rocha que é Jesus, mas com material impróprio. Material impróprio. Esse material que eu falei que queima com fogo são as falsas doutrinas. Esse material que eu falei que não é prata, nem ouro, nem pedra preciosa, é a corrupção, é o pecado. O homem não anda no temor do Senhor. O homem não conhece a Jesus a quem prega. Testemunha um Jesus desconhecido. Então vai terminar mal. Vai ser um falso profeta. Vai pregar heresias. Vai cometer erros. E assim Satanás não respeita o nome que se chama igreja por ser igreja. Mas sim, a verdadeira igreja, edificada sobre a rocha que se chama Jesus e construída com material puro que suporta o fogo, as provações, as perseguições, as pressões, os desertos, as tribulações da vida. E assim a igreja crescerá como uma estrutura na terra. E assim se cumprir essa palavra: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra eles. Quer dizer que os ataques de Satanás, os poderes do inferno se levantarão contra essa igreja, mas a igreja vai ficar de pé. E quando se fala da igreja, não está se falar de nome nem de estruturas físicas. São homens. Começa com o líder desta igreja, e vai até os legos. Essa é a igreja. Onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, aí estarei. Essa é a igreja. Agora, se você não foi enviado, faz cometer erros. Porque o que é que Deus faz? Quando Ele envia alguém, Ele vai com ele. E se você for sozinho, vai sozinho, não vai contigo. E muitos se enganam com as manifestações, com os sinais. Sim, o facto de você invocar o nome do Senhor, poderão começar a acontecer sinais, manifestações, mas depois você termina mal, termina na corrupção. Hoje, a igreja atual está distante, é muito diferente da igreja primitiva, porque os homens da igreja primitiva são homens que levaram a sério a palavra de Deus. Eles foram comissionados, foram enviados apóstolos, foram chamados, foram preparados. É isso também que está a faltar. Foram preparados e foram enviados. Por isso, quando Jesus ressuscitou, Ele lhes deu uma ordenança. E Ele lhes disse, antes do Senhor ir para o céu: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. Em outras palavras, não vão pregar o Evangelho antes de receberem o revestimento do poder. Fiquem à espera até o tempo de que vocês sejam visitados, e depois poderão ir me testemunhar. Olha, isso é muito forte, meu irmão. Eles tinham que esperar para receber o revestimento do poder, e assim iriam testemunhar Cristo. E ele disse: vocês vão me testemunhar começando em Jerusalém, Judeia, Samaria, até nos confins da terra. E testemunhar quê? Cristo. Agora você vai encontrar na Bíblia que os apóstolos testemunhavam a morte e a ressurreição de Jesus Cristo com muito poder, porque eles viram. Quando nós testemunhamos aquilo que nós não presenciamos, que nós não experimentamos, quando nós testemunhamos aquilo que nós não conhecemos, não vimos, somos falsas testemunhas. Mas os apóstolos provaram, viram, certificaram, receberam, tiveram e começaram a testemunhar um Cristo vivo e não morto, um Cristo com poder, com sinais e maravilhas. É isso que falta, amor. É uma igreja que estava compromissada com a verdade. Homens e mulheres que, glória a Jesus, olhavam para Jesus. Jesus estava no centro das suas vidas. E os pregadores do Evangelho da igreja primitiva, que eram os primeiros como os seus discípulos que seguiram mais tarde,
não pregaram por interesses materiais. Não foram para ir, aleluia, receber salário. Não entraram no ministério público, glória a Deus, para terem dinheiro, arranha-céus, palácios, aviões. Não! Eles entraram para ganhar almas. Eles foram enviados para testemunhar Cristo. E eles o testemunharam. E o diabo Satanás os atacou, os perseguiu, os tentou. As mesmas provas que nós passamos, as lutas, as tentações, eles passaram. Talvez a única diferença é que nós não somos perseguidos, mas eles foram perseguidos. O escritor de Hebreus, ele mostra isso. Homens de fé, o mundo não era digno para eles. Homens de fé que aceitaram serem torturados do que, glória a Deus, negarem a sua liberdade em Cristo Jesus. Homens de fé preferiram andar, viver nas matas, nas catatumbas, nos desertos, vestiram-se de pele de camelo. Não aceitaram negociar com Satanás. Mas a igreja de hoje, essa é a grande diferença, negociou com Satanás. Satanás fez paz com a igreja. O diabo Satanás negociou com a igreja, com os ministros. O diabo Satanás venceu a igreja. Pois lembra-se da tentação do deserto. Satanás aparece a Jesus e ele promete lhe dar o mundo e toda a sua riqueza e toda a sua glória. Primeiro lhe mostrou e depois lhe seduziu. Eu te darei isso tudo, mas com uma condição: se prostrado me adorares. Agora, qual é a resposta de Jesus? Para trás de mim, Satanás. Arreda! Vai-te, Satanás! Porque só o Senhor, como está escrito, se deve adorar. Mas hoje os ministros, os pregadores, eles têm aceitado a recompensa de Satanás. Eles têm se corrompido, aceitando as promessas que Satanás tem dado. E o diabo lhes tem dado o mundo, como prometeu a Jesus. O diabo lhes tem dado a fama, a riqueza, a glória desse mundo. E assim se tornaram escravos de Satanás. Jesus Cristo falou: aquele que servir ao pecado se faz servo de pecado. A Bíblia diz que aquele que for vencido se tornará servo daquele que o venceu. E assim, a igreja de hoje, do século XXI, é uma igreja maniatada, presa, corrupta. É uma igreja mundana, mas a igreja do passado. A igreja primitiva é uma igreja santa, uma igreja edificada sobre a rocha. Uma igreja que sofreu, mas venceu, triunfou, entraram no céu. Eles ganhavam almas para o reino, mas a igreja de hoje ganha almas para o reino do inferno. Se você não sabia, a igreja leva almas para o céu se for uma igreja viva. Mas se for uma igreja morta, é porta do inferno. Em vez de levar almas para o céu, leva almas para o inferno. Jesus disse assim aos fariseus cegos que conduziam o rebanho. E ele disse: nenhum cego pode guiar outros cegos. Ambos cairão na cova. Pregadores, líderes, ministros cegos guiando um rebanho cego. E ambos cairão na cova. Essa cova é o quê? O inferno. Mas se o homem foi enviado por Deus, mas Deus, antes de enviar, preparou ele, armou esta pessoa para ir enfrentar as feras do inferno, os poderes das trevas, para enfrentar os feiticeiros e os demônios que atuam nos lugares celestiais, então esse homem vencerá a batalha. E a sua vitória, que está em Cristo Jesus, claro, levará almas para o céu. O seu testemunho será vivo, como foi dos apóstolos.